É verdade, meus queridos, é verdade. Vai parar de discordar de mim agora. Sabe então? o que perguntaram pra mim, Capês? Perguntaram pra mim se ainda gosto dele. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ele. Se hoje estamos juntinhos, amanhã nem lhe vejo. Separando e voltando, a gente segue amando entre tapas e beijos. Por que eu canto esta música de Leandro e Leonardo? Porque após divergirem na reunião do Partido Liberal sobre a reforma tributária, que acabou sendo aprovada pela Câmara na semana passada, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas apararam as arestas e indicaram que a relação entre ambos voltou a ser como era antes, sem qualquer tensão. Eles se encontraram na sexta-feira e o ex-presidente avaliou que foi uma conversa positiva. No final de semana, Bolsonaro postou no seu Instagram uma foto ao lado de Tarcísio enaltecendo a gestão do governador de São Paulo, enquanto ministro da infraestrutura do seu governo. Ainda no final de semana, Tarcísio negou que a relação com Bolsonaro esteja estremecida. Aspas, sempre serei leal e terei gratidão a ele. Se estou aqui, devo a ele. Nós podemos divergir em algum ponto sobre a reforma. Não é possível que vamos sempre concordar em tudo. Fecho aspas. Em entrevista ao Jornal da Manhã de hoje, aqui na Jovem Pan, o senador Ciro Nogueira ainda falou sobre esse episódio de Bolsonaro com o Tarcísio. Ele enalteceu o governador e disse que o ex-presidente foi induzido ao erro. Vamos conferir. Eu acho que o presidente foi levado ao erro, até porque eu estive lá naquela reunião e quando eu perguntava aos deputados que eram contra qual o motivo de serem contra, quais os pontos da reforma de serem contra, a maioria não sabia o que dizer. Parecia que às vezes não tinham lido a reforma. Então, eu acho que o posicionamento do governador Tarcísio foi certo, o posicionamento de um homem que tem consciência do papel que ele está desempenhando no país, de ser o melhor governador da história de São Paulo, um homem que tem consciência do momento que o nosso Brasil vive, que nós não podemos esperar 3 anos para voltar ao poder, para consertar o país, nós temos que tentar ajudar agora. Temos um papel de oposição muito diferente do que tinha o PT no passado, que não se discutia, era contra tudo e contra todos. Então, nós temos que melhorar, porque eu fico imaginando, se a direita do Brasil não for a favor de reforma tributária, vai ser a favor de quê? De invasão de terra, de ser contra o agronegócio. Então, a reforma tributária foi uma bandeira nossa. Eu já falei, Negão, na semana passada, que eu vi como saudável uma discussão. Afinal de contas, se tem uma coisa que a direita tem que fazer é discordar entre seus pares. Não é como, por exemplo, o Haddad, que foi prefeito de São Paulo, queria fazer a descarrização, é transporte público, é ciclovia, menos carro, agora ele vira ministro e faz o que? Carro popular. Então, entre Lula e seus ministros não há discussão, há sempre obediência. Eu acho sadio e bastante democrático, né, mesmo que com calor exaltado, né, com a temperatura alta, eu acho muito saudável todo tipo de discussão. Eu falei isso na semana passada. E, apesar dos pontos que eu acho inconstitucionais da reforma, o Tarcísio foi que conseguiu, né, fazer de um grande mal, no meu ponto de vista, um mal menor, para muita gente transformar uma coisa ruim em uma coisa boa, que foi pelo menos definir os contornos do Conselho Federativo e também falar de alíquotas, ou seja, ele foi um grande vitorioso, ele fez o papel que os parlamentares não conseguiram fazer, o Tarcísio de Freitas. E esta volta de relação com o Bolsonaro e esta declaração recíproca mostram um empenho democrático da parte dos dois. Suas opiniões, Alessandro Negão. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde, amigos aqui da bancada, pessoal de casa. Na verdade, para mim, essa é a volta dos que não foram, né? No final das contas, Tarcísio não tem nenhum problema com o Bolsonaro não tem nenhum problema com o Tarcísio. E é óbvio que a gente precisa de discussões sobre certos assuntos. Essa é uma reforma que eu sempre, já comentei ela mais de uma vez aqui, ela é muito difícil de ser entendida. Poucas pessoas conseguem entender realmente o que se passa nessa reforma e ela foi discutida em muito pouco tempo. Tanto quem é a favor, o pessoal do governo também não sabe sobre a reforma. Você pode ver que eles usam muitos chavões, né, para poder dizer que a reforma é boa. No caso do pessoal mais à direita, a mesma coisa. Fica difícil dizer por que ela
ela é tão ruim. E quem levantou a mão e conseguiu ter alguma vitória, algum êxito, foi justamente o Tarcísio. Eu não vejo como uma briga entre o Bolsonaro e o Tarcísio. Isso eu acho que é uma coisa mais do pessoal de centro, aquele pessoal mais terceira via que quer porque quer descolar o Tarcísio do Bolsonaro. Eu sou um cara que eu vejo o Tarcísio da seguinte forma. Para mim, o Tarcísio nunca foi bolsonarista. Ele só é um cara de direita. Eu vejo ele como eu vejo o Zema. Você pode ver que as pautas que o Tarcísio propõe são pautas mais do vou fazer e tô fazendo. Ele não vai tanto pro lado como o pessoal mais bolsonarista já vai. Ele é uma como vou dizer? Uma liderança pragmática. Isso, ele é uma liderança pragmática e provavelmente será um candidato para 2026. Eu, sinceramente, aposto mais na reeleição dele aqui em São Paulo e aposto no Zema para ocupar essa vaga, principalmente agora que o Bolsonaro se tornou inelegível. Eu acho que está muito mais para uma coisa da oposição querer bater no Bolsonaro e tá usando o Tarcísio de tacape do que uma briga de verdade que esteja rolando entre os dois. Na verdade, né, esse negócio de personalismo, né, lulista, bolsonarista, isso é um mal para a democracia. Porque você sai das ideias e fica em torno de um líder. E pessoas erram. Somos todos humanos, né? Ninguém é Deus. E quando a gente endeusa alguém, isso, aliás, já é um pecado. Para quem é conservador ainda, quando olha o testamento, fala lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente endeusa um político, né, a gente está cometendo um ídolo. O pecado neotestamentário de amar alguém acima de Deus ou ao lado de Deus. Isso não pode acontecer. Mas o fato é que o Ciro Nogueira, ele trouxe um ponto interessante, né? A direita, ela discute reformas. Não é como o PT, que foi contra o Plano Real, foi contra a reforma trabalhista, foi contra todo tipo de reforma que fez o Brasil deixar de ser, como diria o Collor, uma roça. Boa tarde. Oi, boa tarde, Pavinato. A gente sempre fala aqui no Linha de Frente, né? Democracia é dissenso, né? Através da discordância e do debate que tu chega num consenso. Esse é o princípio básico da democracia, né? Eu concordo com o Negão, eu acho que alguns atritos, assim, eles são até necessários. O que eu vejo nessa história do Tarcísio e do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, ele não tem... Eu sempre argumento esse ponto e é um ponto de vista bem dos meus estudos, assim, mas o Bolsonaro não tem... historicamente, habilidade, isso é o que mostra o histórico dele, tá? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, mas ele não tem a habilidade de negociar quando ele não está sob os holofotes. Nesse episódio da reforma tributária, a gente, analisando o cenário, compreende que o Tarcísio foi o grande vencedor, porque ele entendeu que a reforma tributária, ela era uma pauta muito maior, né? Ela não era uma pauta só de direita ou de esquerda, como uma grande parcela da esquerda quis fazer valer, né? Então, quando ele vai para o Bolsonaro, ele conversa com o Bolsonaro e ele tenta convencer ali uma parte da bancada do PL, a gente tem que lembrar que o Tarcísio não é do PL, ele é do Republicanos, ele está fazendo o que a gente sempre espera de todo político, né? Que é uma política de coalizão, de conversa, né? O que a gente vê hoje no Brasil é uma política de fisiologismo. O fato deles voltarem a se falar, isso mostra que o dissenso, ele consegue seguir em progresso. Eu acho que o que o Tarcísio tem como desafio agora, tanto o Tarcísio quanto o Bolsonaro, em primeiro lugar, é fazer com que essas discussões, elas unam a direita e não façam um rompimento. E o Tarcísio, ele vai ter que saber navegar entre essa centro-direita, que é a maior parte do eleitorado de São Paulo, que o ajudou a eleger, e uma direita que é mais bolsonarista, que vai um pouco mais para os extremos. Então, é esse pedaço do eleitorado que o Tarcísio vai ter que conseguir unir para chegar forte em 2026. O Bolsonaro, de outro lado, não sendo mais elegível, ele tem que entender que ele tem que fazer um sucessor. E assim, cadeira em política não tem cadeira vazia. Hoje, o principal personagem para sentar nessa cadeira da direita, na minha opinião, não é o Zema, é o Tarcísio. Então, cabe aos dois se unirem, discutirem sim, porque isso faz parte da política, mas já pensando numa sucessão. E aí, Felipe Monteiro, o que achou desse approach, muito civilizado, não? Claro, eu vi como um movimento normal de duas pessoas do espectro político querendo chegar numa conclusão comum, né? Como a Denise falou aqui, o dissenso faz parte da democracia, né? Você ter o direito de contrariar, não concordar com tudo, isso é bom e é saudável. Mas nesse caso específico, eu entendo como dois lados diferentes, não é?
O Tarcísio, ele foi muito mais habilidoso e estratégico ao entender que a questão da reforma tributária é uma questão de narrativa também. Essa reforma tributária, ela foi gestada no governo Bolsonaro. A emenda constitucional de 45 é de 2019. Ou seja, quem iniciou essas conversas todas foi o governo Bolsonaro. E essa é uma reforma, você pode discordar dela, mas é uma reforma liberal. É uma reforma que simplifica, é uma reforma que diminui a burocracia, que privilegia a produção, não é? Ou seja, é uma reforma... Uma parte, tá? Com o Paulo Guedes, as sugestões do Paulo Guedes nessa reforma eram de descentralizar, né? Houve um pulo do gato com a centralização. Nós temos que deixar isso claro, que a ideia do Paulo Guedes com isso era descentralizar. O que se fez aí foi centralizar no Conselho Federativo. Sim, mas, por exemplo, o relator da emenda constitucional é o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é aliado do Ciro Nogueira, que foi da Casa Civil do governo Bolsonaro. Quando você vê a declaração do Ciro Nogueira, você vê que ele está claramente definido o que ele entende como uma posição saudável, que é uma posição que não é contra por ser contra, é uma posição que tem que ser pragmática e tem que ser construtiva para o bem do Brasil. E essa reforma, querendo ou não, é muito melhor do que o sistema tributário atual. Eu não concordo com tudo que está nessa proposta. Claro que eu discordo também de alguns aspectos dela, mas é muito melhor do que o sistema atual. E o Bolsonaro, quando se colocou contrário, por ser aprovado no governo Lula, ele cai na mesquinharia que o PT foi quando da votação do Plano Real. Então, nesse aspecto, eu acho que está tendo uma discussão, né, que é saudável, e como que a direita tem que se portar como oposição. Né? Eu acho que tem que se portar no estilo do Tarcísio, de discutir e de propor, ao invés de destruir por destruir. Porque o PT ainda não aprendeu a fazer isso, veja Banco Central. Agora, eu só não acho que a posição do Bolsonaro foi mesquinha, porque eu ainda bato o pé, professor Capês, que essa, assim, pode ser ótima essa reforma, pode ser supimpa, ela pode mudar o Brasil para melhor. Mas o ponto é que, no meu humilde entender, ela é inconstitucional porque ela aniquila o Pacto Federativo. Aniquila. Ela destrói cláusula pétrea da Constituição. E cláusula pétrea pode ser alterada, mas de maneira a ser ampliada e não suprimida. E o ISS está lá, é um direito, é uma competência do município, artigo 156, inciso 3 da Constituição, e ele foi aniquilado. Então, por melhor que seja essa reforma, e a Constituição? Olha, o Pavinato, boa tarde a você, a todos os integrantes dessa mesa, aqueles que nos assistem. Está todo mundo certo. Em primeiro lugar, eu fui presidente da Assembleia e vi a oposição que o PT e o PSOL faziam e fazem quando não estão no poder. É uma oposição radical, sistemática, muito bem elaborada estrategicamente, organizada, e cria uma enorme dificuldade para quem está no poder e que é contrário a eles caminhar no legislativo. Evidentemente que acaba a força de quem está no poder, que tem normalmente o domínio majoritário da bancada, acaba fazendo prevalecer a sua posição. Mas é uma oposição sistemática. O PL está sinalizando que pretende fazer uma oposição sistemática. Isso para a política não é ruim. Isso cria um equilíbrio de forças, um sistema de freios e contrapesos. O governo vai ter dificuldade, sim, claro, vai ter que cair nos braços do Centrão, vai ter que, ao ter que conquistar o Centrão, sofrer um extremo desgaste, sobretudo orçamentário, que vai comprometer a sua gestão. Em termos políticos, veja bem, políticos, o PL agiu corretamente. Em termos administrativos, o governador Tarcísio de Freitas agiu corretamente. A reforma tributária vai ser aprovada com ele a favor ou ele contra. É que nem aquelas ondas, né? Aquela correnteza do mar, você tem que tentar contornar, mas não dá para você nadar contra, em sentido contrário. Ele conversou com o ministro Fernando Haddad, procurou aparar algumas arestas. Claro que esse projeto é um projeto que tem pontos positivos, e o ponto positivo desse projeto, ao qual o governador do estado maior e mais importante do país não pode se opor, é a simplificação tributária.
As empresas vão economizar muito com esta simplificação tributária em termos de estrutura jurídica, de papéis. Não há dúvida alguma, você tem mais de 5.500 municípios no estado de no país todo. Você imagina uma legislação específica de ISS para cada município? Não é possível. Cada Câmara Municipal votando de um jeito. É necessária a simplificação e o projeto tem pontos extremamente positivos. Não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Então, o governador de São Paulo tem que procurar, pensando nas gerações futuras, nas futuras gestões, qual a melhor maneira do Estado se colocar e o que é melhor para o país também em termos de reforma tributária. Acho que ele agiu corretamente como gestor, você usou essa palavra, pragmaticamente, alguém aqui na mesa, não recordo, usou também racionalmente e se colocou de uma maneira correta. Agora é trabalhar junto ao Senado Federal para aperfeiçoar esse projeto, essa centralização trazida por esse Conselho Federativo, para o qual se destinam todos os recursos para que depois sejam distribuídos, isso é totalmente contrário à Constituição. Totalmente contrário ao sistema federativo, que pressupõe divisão de competências. Divisão de competências quer dizer, a União faz as suas leis, elege os seus administradores, elege os seus parlamentares, tem a sua autonomia administrativa e institui e arrecada os seus tributos. Os estados e o Distrito Federal a mesma coisa e o município também. Então, sob esse prisma, a reforma peca de maneira a deixar escancarado que o Brasil é uma falsa federação. E, finalmente, então, se o PL politicamente tem que fazer uma oposição mesmo chata, acompanhando, radical em alguns momentos, se o governador tem que ser racional, administrativo, pragmático, como está sendo, só o presidente Bolsonaro que deve evitar se expor nesse tipo de polêmica e de divergência. O PL não pode fazer uma ação no Supremo já para analisar a constitucionalidade desse projeto? Eu acho que ele vai aguardar, porque esse projeto pode ser totalmente, pelo menos parcialmente modificado no Senado Federal. E acho que será. Porque na Câmara não foi discutido. Certo. Me desculpe, aprovar em 2 turnos, numa noite. Sem discussão. Sem discussão nenhuma. Não tem, sendo que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quando instado por uma sequência de pedidos de reclamação de parlamentares, diz: calma, gente, vai ser debatido ainda, e não foi. Então, ele faltou com a verdade com relação aos seus colegas. Agora, a gente espera que no Senado haja uma discussão mais profunda, até porque os senadores têm a obrigação de representar os estados. Quem representa o povo é a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados. O Senado Federal é representante dos estados. Tem 3 por estado. Os senadores dependem muito dos prefeitos. Sem dúvida alguma. E os prefeitos estão contra. Vou te dar uma notícia só para fechar, que o Felipe já está querendo me apartear, isso é importante. Claro, isso é bom. Importante. Mas eu gostaria só de deixar. O município de Guarulhos, o prefeito Gucci me disse que o município de Guarulhos, o segundo município mais populoso e mais rico do estado de São Paulo. Quem é o vice do Gucci? É Prada ou Dolce Gabbana? Brincadeira, não podia deixar passar. O município de Guarulhos tem um orçamento de 7 bilhões de reais, perderá com essa reforma 1 bilhão de reais. Senadores, vamos conversar com os prefeitos? É na porta do prefeito que a população bate, não é na sua. Abre a porta, prefeitura. Eu não abro, não. Fala aí, Pepe. Não, Pavinato, 2 pontos. Primeiro, qual PL que o Capim está falando? O PL que 20 deputados votaram a favor da reforma? Porque o PL votou a favor da reforma também, né? Outro ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte: não há nada na Constituição Federal, nada, pode ler de ponta a ponta, que fala que os municípios e os estados não podem arrecadar o dinheiro da forma como está na reforma tributária. Não é arrecadar, você está extinguindo o ISS. Não. O que fala a Constituição Federal é que compete ao município instituir normas sobre o ISS, compete aos estados instituir normas sobre o ICMS. E sobre isso também, a forma de arrecadar e a alíquota, porque eles vão mudar a alíquota. Espera aí. Nada de inconstitucional. Deixa eu te falar. Eu não quero interrompê-lo, mas queria partilhar. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Súmula 69 do STF, sabe qual é? Súmula 69. Pode falar. Nem a Constituição Estadual pode interferir no estabelecimento de alíquotas a Constituição Federal que vai instituir.
Vai mudar a Constituição. Então... Não, eu discordo de você. Se a súmula, ela fala que ninguém, a não ser... Então você está tirando o direito. Não pode mudar tudo. Ele arrancou a prancha do Medina, está surfando. Você acha que PEC é água mole? Água mole, pétrea dura, tanto bate até que fura? Não é cláusulas pétreas, é claro. Qualquer medida tendente a abolir a forma federativa de Estado. Essa reforma tributária não vai abolir, sob nenhuma ótica, a forma federativa de Estado. O que vai mudar é a sistemática de arrecadação. Sabe o que vai virar? Vai virar um morto muito louco a forma federativa. Vocês acham vai virar um morto muito louco. Eu vou ser obrigado a ler. O que eu acho engraçado é o seguinte: vocês acham que a arrecadação vai se dar o seguinte: vai tudo para o governo federal. Governo não, para o Conselho Federativo. E o Conselho Federativo vai distribuir os recursos entre os estados e municípios. Não vai ser assim. Lá vem ele. Hoje em dia existe uma sistemática tecnológica que você paga o imposto no banco e automaticamente já faz toda a repartição dos tributos. Você acha? Claro que vai ser assim. É por isso que tantos prefeitos estão felizes. Não, senhor. O Conselho Federativo vai reter o crédito para repassar aos contribuintes. Porque eu te falei semana passada dos 35% que é o índice de equitatividade. E quem vai forçar a pagar o crédito? Coloca no sistema isso aí. Coloca isso, equitatividade. Não. Sim. Você achar que isso não existe. Isso não existe. Vocês acham que vai ter uma guerra fazendo continha assim no papel? Eu acho que vai ter ábaco. Eu acho que vai ter gente no ábaco. É tudo automático. Sabe ábaco? Já acontece isso no ICMS. Mas acontece no ICMS que é Estado entre Estado. Agora, por que não um conselho estadual? Né? Já que é do Estado e do município, cada Estado pode ter o seu conselho. E aí... Perfeitamente. Exato. Agora, por que ir para Brasília? Perfeitamente. Por que Brasília? Até porque é uma discussão de doutrinadores constitucionalistas que acham que a federação é União e Estados. É mais palatável um conselho estadual que converse dentro do Estado com seus municípios do que essa centralização de um conselho federal que praticamente aniquila... Federal e federativo. Não, primeiro eu não vou falar federativo. Interfederativo. Não vou falar federativo. Me recuso a falar algo que não é federativo. Porque não é federativo. É antifederativo. É um conselho federal. Na verdade, é um falso federativo. Você lembra do filme do Morto Muito Louco? O sujeito morre. Parece que é a União. Você lembra, negão? O sujeito morre, aí eles pegam um sujeito, começam a andar com o cara. É a federação, vai ver isso aí. Não é a União que está pegando, é a União que está retendo. Que União, cara? Para pagar quando lhe aprouver. Nesse momento, tudo é palatável, tá tudo. Quero ver quando começar a funcionar. Por isso que o Senado Federal precisa rever esta centralização que colide com o Pacto Federativo. E é cláusula pétrea, sim. Qualquer emenda tendente a restringir... No Senado, a Gleisi vai concorrer. Estão tentando acelerar o processo do Moro, que a Gleisi vai concorrer à vaga dele. Gleisi Arruda. Chance zero, mas vai tentar. Não é Gleisi Arruda, é... Gleisi Hoffmann. Eu misturei com a Geise Arruda, olha a minha cabeça. Agora, falando em Tarcísio e Bolsonaro ainda, gente, puseram uma vaca mascando no meu ponto, tá? O microfone tá aberto, viu, produção? Parece que tem uma vaca comendo capim aqui no meu orelho. Tá ótimo isso aqui. Não, tá, agora fecharam, já tá ótimo. A foto do Tarcísio com Janones, você acha que não vão explorar isso do avesso se ele for candidato a presidente? Na verdade, parece que aquela foto, ela é antiga, aquela foto, mas já estão explorando. Para mim, o Janones, nessa história toda da reforma tributária, ele foi o mais esperto. Postou uma foto que ele estava com o Tarcísio, com aquela posição que o delegado Palumbo já explicou, que político tira a foto assim, ó, com a mão junta aqui para não dar intimidade, para não usarem a foto como intimidade. É nessa foto que o Tarcísio está com o Janones. Ele já está usando, muita gente, muitos influenciadores do lado direito da força já estão atacando o Tarcísio, e muito por causa dessa foto, dizendo, olha lá, eu sabia, que agora todo mundo sabia também. Todo mundo sabia de tudo. O engenheiro de obra sabe, o povo sabe. Eu sabia, olha o Tarcísio, mostrou sua cara e não sei o quê. É difícil admitir, pessoal, mas assim... Como dizia Olavo de Carvalho, ninguém sabe de nada e opina em tudo. Essa reforma, ela já seria passada, o governo já tinha. Tanto que ela passou, mesmo que o PL inteiro tivesse votado contra, ela teria passado do mesmo jeito. O Tarcísio estava com total razão em dizer
que ia ganhar, que a gente ia acabar perdendo na guerra de narrativas. Todos os presidentes já tentaram, em alguma forma, tentar passar a reforma tributária. Quem chegou um pouco mais perto disso daí foi o Bolsonaro, com a discussão com o Guedes, e agora acabou com o Lula. Só que assim, a esquerda já está usando disso para dizer assim, olha lá, ó, eles são contra a reforma que vai ajudar, que é sempre assim, né? Alguma coisa contra que vai ajudar aos pobres. É tipo a emenda, 7 bilhões de emenda do dia para a noite só para ajudar o povo. Só para ajudar o povo. Eu vou viajar, vou ficar no palácio, comendo mal no palácio para ajudar o povo. Eu acho que hoje a gente está tendo muita sorte aqui, eu e a Deise, porque a gente pôde ver aqui de perto, né, do camarote, esse UFC jurídico entre os três aqui. Mas eu sigo uma máxima muito mais simples. Nada, isso é telequete. É telequete. Eu sigo, Pavinato, uma máxima mais simples, que é o seguinte: se o PT quer uma coisa, se o PT tem um projeto, fique com o pé atrás. Se o PT está com pressa de passar esse projeto, então coloque os 2 pés para trás e saia correndo. Se o PT conseguiu passar esse projeto, então, meu amigo, prepare o lombo, porque a chibatada vai ser muito forte. Falando em narrativa,